Muito boa noite, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto EBD. Essa semana nós vamos tratar da lição de número 12 da revista Betel Dominical, o Trono Branco e o Juízo Final. Primeiramente, peço desculpas pela rouquidão, tô passando por uma gripe aí, já está no final, graças a Deus, mas eu preferi gravar mesmo com a voz um pouco ruim, a deixar sem, Então peço desculpas aí a todos que vierem assistir esse vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a lição. Antes, se você gosta, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão, tá? Isso é sempre muito bom, seja no canal da igreja, seja no meu canal pessoal, é sempre muito bom, tá bom? Então, muito obrigado. Então vamos lá, o Trono Branco e o Juízo Final. O textual, o texto base, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Na verdade aplicada, ele coloca algo muito interessante, eu acho que ele foi muito feliz aqui. Ele diz assim, olha, Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo suas obras. Os textos de referência, acho interessante isso, Então Jesus, ele vai até falar isso lá na frente na revista, Na primeira vinda de Jesus, ele vem como redentor, vem como salvador, Mas lá na frente ele será o justo juiz, que vai julgar, Ele vai, inclusive, condenar aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Isso é interessante. Os textos de referência ele coloca em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 15. Eu vou deixar de ler, Os irmãos podem ler aí à vontade aí, depois, tá? Então eu já vou aqui para o primeiro tópico, Quando Satanás é solto. Então aqui ele trabalha quando Satanás é solto no final do milênio. Aí ele já começa dizendo assim, olha, durante o milênio, o povo, quem estiver ali no milênio, os salvos, a igreja que for arrebatada, e aqueles que permanecerem vivos até o final da grande tribulação, e não aceitarem a marca da besta, naturalmente, vão viver o milênio. E ele fala, olha, no milênio, a humanidade vai viver com Deus, todos os benefícios de Deus, e Satanás, por esse período, estará preso. No final do milênio, ele vai ser solto. E o comentarista diz assim, a humanidade terá aqui o último teste de sua história desde o Éden. Então ali será o último momento em que Satanás poderá tentar ainda enganar a muitos. A Bíblia diz que muitos serão, sim, enganados. Tá? 1.1. Sairá a enganar as nações. É o que a gente começou a falar. O comentarista ele diz assim, olha, a palavra engano aqui fala de seduzir e desviar alguém da verdade, usando de artimanhas e sutilezas. O cristão de hoje, olha o alerta que o comentarista nos faz, o cristão de hoje precisa estar vigilante e orar para não ser enganado por falsas aparências. Gente, aqui eu diria a vocês o seguinte, você que é professor, quiser trabalhar isso em sala, na classe de domingo, olha que interessante. Acredito eu falei isso semana passada, Acredito eu que o milênio ele vai ser um momento em que Satanás não estará atuando e os efeitos da queda, os efeitos do pecado serão ao menos mitigados, tá? Eles não vão sumir, ok? Nós não seremos regenerados no milênio, então o pecado continuará habitando em nós, ok? Mas certamente pela presença de Deus, pela presença do Senhor Jesus no meio, nesse mundo restaurado, até porque a natureza será restaurada, E a natureza hoje ela é violenta, ela é corrompida, ela nos agride, E ela agride entre si, os animais são violentos uns com os outros, o clima é desfavorável, tem catástrofes e tudo mais. Tudo isso vai parar. E tudo isso acontece por causa da queda, por causa do colorário, não sei como é que fala isso,
né? O homem, né, como coroar da criação, mudar a expressão, né, como coroar da criação, rejeitou a Deus, né? E Adão não era o representante federal apenas da humanidade, ele era o representante federal da criação, era o auge da criação, né? Então, quando ele rejeita Deus e dá ouvidos à serpente, toda a natureza cai, toda a natureza se desliga de Deus. Assim, aquela comunhão e ligação plena que tinha é rompida, né? Ou seja, essa ligação ah, ela é feita de maneira, ela é refeita na cruz, né? Mas não plenamente, porque o pecado continua existindo, tá? Mas quando Jesus vier, a palavra fala que a terra será restaurada. Tem até uma música do grupo Logos, né? Novo chão. Né? Então toda a natureza será restaurada. Então nesse período, de alguma maneira, o pecado estará um pouco mais limitado, né? Não sei como isso ocorrerá de fato, mas necessariamente, pelo que a gente lê na Bíblia, é uma dedução plausível, né? De que o pecado de toda a humanidade estará um tanto reduzido, ok? Importante lembrar, muita gente vai dizer assim, ah não, porque Satanás vai estar preso. Não é Satanás que nos faz pecar, né? Paulo deixa isso claro no capítulo 7 da carta aos Romanos. O pecado habita em nós. Tiago deixa claro, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Né? O que Satanás faz, talvez, é usar essas sutilezas de engano para aguçar o que já está em nós. Ok? A gente não precisa de Satanás para pecar. Ok? Nós precisamos do Senhor para não pecar. Mas eu estou falando isso tudo aqui, eu quero chegar no seguinte, quando Satanás for solto, vai acontecer algo similar, né, com o que aconteceu no Éden. Então nós tínhamos a possibilidade de não pecar, e na grande tribulação, durante o milênio, nós teremos a possibilidade de não pecar, e ainda assim Satanás vai nos enganar. Né? Ainda assim Satanás vai nos enganar. Então algo semelhante. Tá? É a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Tá? Porque nós entendemos que antes do pecado original, antes do primeiro pecado ali de Adão, né, o homem tinha total possibilidade, Deus o criou com total possibilidade de não pecar. Né? Mesmo no milênio, nós não temos total possibilidade de não pecar. Tá? Então, assim, Satanás vai agir e enganar pessoas ainda não regeneradas. Ok? Perdão, ainda não transformadas. Né? Regeneradas talvez sejam, né? Mas serão enganadas. Ok? Muito bem. 1.2, Gog e Magog, a última rebelião. Aqui é uma sequência, gente. Aqui o comentarista coloca algumas coisas interessantes. Observe. Gog e Magog aqui não fala de um local, país ou região específica, mas sim de um exército enorme que vem de todos os lugares da Terra e se unem para atacar o governo de Cristo. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião, e seu último ato será também uma rebelião, para atacar o trono de Cristo, mas ele será derrotado. Apocalipse 20, versículo 9, diz assim: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. Eu até anotei aqui, né? Satanás ele começa com uma rebelião dos céus, ele cai, ele é expulso dos céus, ele engana o homem, ele passa toda a história da sua existência em rebeldia contra Deus, agindo de todas as formas para tentar a Deus, né, para afrontar a Deus. Né? Paulo fala isso aos Tessalonicenses, e todo o seu é isso que o mistério do mal opera, e todas as suas ações é não a Deus, ou seja, contrário a Deus. Então ele passa toda a história agindo de maneira contrária a Deus. Né? E sim, no final do milênio, ele vai tentar uma última investida, e ali então ele será completamente derrotado, e a igreja então passará para o juízo final e depois para o estado eterno. Né? E interessante, né? Satanás ele cai, ele vem ao mundo, ele engana, ele instiga a corrupção, instiga a queda, mas Jesus vem para restaurar. Né? Satanás vem para romper a comunhão de toda a criação com Deus, mas Jesus vem para restaurar essa comunhão, esse elo. Né? Louvado seja Deus por isso.
1.3. A influência da natureza pecaminosa. O comentarista ele diz assim, olha, notemos que mesmo sobre o reinado do próprio Cristo, pessoas escolherão seguir a Satanás. Esta revelação exige uma análise pessoal e sincera de cada um de nós, até onde realmente somos convertidos. Gente, eu achei essa pergunta, esse alerta aqui do comentarista extraordinário. Olha só, a Bíblia mostra que mesmo durante o milênio, com Cristo presente sobre a terra, muitos ainda escolherão, sob influência da natureza pecaminosa, como eu falei, né, haverá pessoas não transformadas, né, ainda escolherão Satanás, ainda escolherão aquilo que é contrário a Cristo, vão participar da rebelião de Satanás contra o Senhor Jesus, né? E esse alerta é muito importante. E ele segue o comentário dizendo assim, olha, em Romanos, capítulo 8, versículo 35, há uma pergunta muito importante. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é nítida. Somente nossas escolhas de rebelião contra Cristo podem nos separar de Deus. Lá em Romanos, Paulo deixa isso muito claro. Paulo exclui pecado, Paulo exclui nudez, Paulo exclui fome, e ele tribulação. E ele está falando ali de um período, quando ele fala de nudez, a gente interpreta geralmente nudez como pecado, mas não é bem isso. Paulo provavelmente tinha em mente a perseguição romana, do Império Romano aos cristãos, que entravam nas casas, tiravam tudo, despojavam, pegavam cristãos, tiravam a roupa do corpo. Esses cristãos deixavam os nus na rua, à mercê, humilhados, né? Então, assim, é uma perseguição gigantesca. Claro, você pode até interpretar alegoricamente como pecado, mas provavelmente Paulo tinha em mente essa nudez literal provocada pela perseguição romana. Então, assim, Paulo exclui tudo que seria circunstancial, deixando claro que a única coisa que nos separa do amor de Deus são as nossas escolhas. É quando deixamos de nos curvar a Cristo, nos rebelamos, damos mais ouvidos à criatura e ao pecado, como ele fala lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, né? Deixamos de servir a Deus e servimos mais a criatura que é o Criador. É só isso que nos separa de Deus. De resto, Cristo, ele é a testemunha fiel. Aquele que é poderoso, como Paulo escreve a Timóteo, para guardar o nosso depósito. Tirando essa escolha, tirando a nossa rejeição, Cristo guarda a nossa salvação. Cristo é autor e consumador da nossa salvação. E nele estamos confiados. Nossa salvação é guardada por ele, não por nós. Só se nós rejeitarmos o governo de Cristo é que estaremos separados do Senhor. Né? É interessante que salvação, gente, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. A única escolha que temos é nos submetermos, é nos curvarmos ao Salvador. É a única escolha que temos. Tá? Ninguém faz nada para ser salvo. 2. É chegado o juízo. 2.1. O trono branco. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco, por causa do que diz o verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Né? É o texto áureo, o texto base. Né? Jesus chama de forma categórica, em João capítulo 12, versículo 48, este dia de o último dia, ou seja, será um momento... Só um minuto. Gente, desculpa, mas se eu não ficar bebendo água, eu não consigo falar. Tá? Eu sei que o vídeo é curtinho, mas se eu não beber água, não saia nada. Então, nesse momento, os ímpios serão julgados. Né? Há esse trono branco, Jesus se assenta com toda a majestade, com toda a glória, né, ali, e ele então vai julgar todos pelas suas ações. Tá? Ninguém escapa desse juízo. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. É o que eu comecei a dizer. Né? O comentarista vai dizer: todos aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão no juízo final, ou juízo do trono branco, para prestar contas de seus pecados diante daquele que é santo. Ou seja, Jesus, o santo, o justo juiz, vai julgar diante dele. E aqui ele faz um alerta, gente. É literal o que vai acontecer. É por isso que ele coloca que é por isso que há muitas igrejas em todos os lugares. Gente, o comentarista traz o alerta o seguinte:
O trono branco, o juízo final é uma realidade. E isso justifica as muitas igrejas, cristãos pregando em todo lugar, até mesmo na internet, né? Por quê? Porque precisamos testemunhar do Salvador. Cristãos em muitos lugares testemunhando, é a voz do Espírito Santo dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 1, versículo 15. Marcos, perdão. Então, gente, é uma realidade. Nós precisamos anunciar essa palavra. Tá? Não tem como, precisamos anunciar o Evangelho. Tá bom? 2.3, ele vai falar de grandes e pequenos. Gente, Jesus não faz distinção de pessoas. Ele não tem sombra de variação, ele é perfeito. Então ele até fala, se aqui pode haver subornos, erros judiciais, em Cristo não. Cristo conhece todas as coisas. Tá? Ele coloca assim, diante do trono divino não haverá barganha. Todos são iguais perante o justo juiz. Não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio. Todos serão julgados, tá? Com justiça, com retidão. Terceiro, o julgamento é inevitável. E ele coloca assim, olha, em sua primeira vinda ao mundo, Cristo veio para salvar, foi o que eu comentei lá atrás, e não julgar o mundo, João 12:47. Mas em sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, pois só ele detém todo o juízo. Né? Só ele pode fazer isso, só ele é santo, é 3 vezes santo, né? Só ele é justo, só ele é reto e pode trazer o justo juízo. Né? 3.1 Os mortos serão julgados segundo as suas obras. Nada passa desapercebido diante do Senhor. O comentarista diz assim, olha, o livro da vida que registra o nome dos salvos aparece também para confirmar a condenação dos ímpios. Olha que interessante, né? No versículo 12, né, ele fala assim, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Muita gente fala em 2 livros. As pessoas que falam isso é porque não entendem, tá? Eu já expliquei isso aqui, quando falei do livro escrito por dentro e por fora, né? É porque quando fala livro, a gente pensa no códex, né? A gente pensa num livro assim, ó. Né? Pensa num livro assim, ó. Né? Mas não era. Não é esse livro que o apóstolo João está falando. Ele está falando de pergaminho. Ele está falando de vários pergaminhos, né? O livro lá é o rolo, é o pergaminho, tá? Quando fala escrito por dentro e por fora, é escrito frente e verso. Então são os livros. O que João provavelmente viu foram vários rolos, tá? Que estão ali as nossas obras e também os nomes dos salvos. Tá? Então por isso que a Bíblia fala de abriram-se os livros. Então eu já ouvi ensino, inclusive com todo respeito, né? Na minha antiga igreja, dizendo, porque terão 2 livros. Um livro escrito os nomes dos salvos e o outro escrito as obras daqueles que serão condenados. Provavelmente não é isso. Muito mais provável que o que João viu foram vários rolos, e ali estão os nomes dos salvos e os nomes daqueles que serão condenados com as suas obras. Tá? Então, provavelmente foi isso que João viu. A Bíblia não fala que são 2, a Bíblia fala livros. Né? Então provavelmente são rolos. E provavelmente bem mais que 2. Tá? Eu entendo que essa interpretação é a mais correta. Tá bom? 3.2. O julgamento será individual. Gente, cada pessoa é responsável pelos seus atos. A salvação é individual, obviamente o juízo também é individual. Tá? E ele termina esse tópico, o comentarista termina o tópico dizendo assim, olha, a palavra de Deus nos adverte hoje. E ele usa o texto que está em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Gente, aqui é Paulo, né, trabalhando o seguinte, olha, as obras da carne, né, que é a corrupção, é o pecado, né, tem escrito lá em Romanos, essas obras precisam ser mortificadas. A nossa inclinação carnal precisa ser mortificada. Tá? Não é que o corpo e a carne é ruim, não é isso. Mas nós somos corrompidos. E a expressão dessa corrupção é o nosso corpo físico. Não que a alma não esteja corrompida.
Quando formos arrebatados, tudo será transformado, inclusive o nosso corpo físico. Tá? O Senhor não tem problema nenhum com a matéria. Ok? O Senhor não tem problema com a matéria. O Senhor tem problema com a criação, com a matéria corrompida. Ok? E Ele vai transformar tudo. Tá bom? No arrebatamento, tudo vai ser transformado. Mas até lá, nós precisamos buscar a comunhão com o Espírito Santo para abandonarmos as obras da carne. Aqui, carne é pecado. Não é o corpo em si. Tá? É a pecaminosidade. Por fim, 3.3, a sentença será a segunda morte. Ele coloca assim, olha, a Bíblia não está falando de extinção aqui, mas de sofrimento eterno. Muita gente traz a interpretação que relativiza a eternidade do inferno. Tá? Então, assim, aqueles que forem julgados para a condenação vão para o inferno, vão passar, o estado eterno será o inferno. E o comentarista ainda coloca assim, ó, o alvo da revelação desta verdade tão dura, chocante e iminente é despertar a igreja para a sua tarefa suprema de ganhar almas para Cristo. E você, meu querido irmão, amigo que assistiu esse vídeo, não importa a sua percepção de missiologia, de evangelização. A pregação do evangelho é ordem para todos. Seja você calvinista, arminiano, seja lá o que for. Pregar o evangelho é obrigação nossa. Por amor a Cristo. Por amor a Deus. Tá? E de ser de minha testemunha. Ser de minhas testemunhas até os confins da terra. Tá? É urgente isso. A realidade da condenação é urgente. E esse alerta aqui ele é muito importante no seguinte sentido. Existem interpretações que entendem que o inferno não é eterno. Existem interpretações que afirmam que aqueles que forem condenados, na verdade, vai ser apenas uma extinção eterna, né? Ou seja, a pessoa deixa de existir. Ela não vai passar por um sofrimento. Né? Outros chegam ao absurdo de dizer, olha, aqueles que forem condenados ficarão no inferno por um longo tempo, e se não se converterem serão extintos. Né? Ou seja, o inferno não vai ser uma condição eterna. Né? Cuidado, isso é uma interpretação perigosa, porque não tem base bíblica. Um argumento que é usado até por um doutor que eu particularmente respeito, apologista e tudo mais, filósofo que ele é, inclusive, ele diz o seguinte, olha, existem na Bíblia hipérboles, né? Quando diz que a cidade tal ardeu eternamente, é uma hipérbole. Né? Então a morte eterna é uma hipérbole. Não, gente. Sabe por quê? Primeiro, que aquela cidade arder eternamente está falando só naquele momento. Então você pode interpretar como uma hipérbole. Né? De fato, ela não ficou queimando eternamente. Mas o lago de fogo, enxofre, o pranto e ranger de dentes, o choro que nunca acaba, o fogo que nunca se apaga, ele é repetido tanto nos evangelhos quanto no Apocalipse. Ou seja, existem repetições. Então deixa de ser uma hipérbole e passa a ser uma doutrina. Deixa de ser uma figura de linguagem isolada e passa a ser um ensino doutrinário. Tá? Então é perigosa essa interpretação. Porque passa a ideia de que, não, bem, então eu não fui salvo, vou deixar de existir. Eu não fui viver eternamente com Deus, eu simplesmente vou deixar de existir. Não é bem assim. Tá? O que a Bíblia nos mostra é um estado eterno com Cristo e um estado eterno debaixo do juízo de Deus. Tá? É um outro ponto. Né? Na verdade, o inferno é um juízo de Deus para aqueles que rejeitam a sua salvação. J. Downt Pentecost, né, um renomado teólogo, ele diz assim, com respeito à retribuição dos perdidos, é importante observar que o lago é um lugar, não é um estado. Alguns vão dizer que o inferno é um estado de inexistência. Né? Não dá para interpretar assim. Apesar de o conceito envolver um estado, claro, a pessoa que for lançada no inferno, ela está em um estado de rebelião com Deus, ela nunca se arrependeu desse estado. Né? Todos nós estamos em estado de pecaminosidade. Mas ela nunca se arrependeu disso, então ela não passou para o estado da regeneração. Né? Como o céu também é um lugar. Então o inferno é um lugar, assim como o céu é um lugar, o inferno também é um lugar. E não um mero estado mental, da mesma forma
os réprobos vão para um lugar, ou seja, aqueles que forem condenados vão para o inferno, um lugar de condenação eterna, tá? E isso, gente, essa dura realidade, como eu já falei, tem que nos despertar para a urgência, para a necessidade de anunciar o Evangelho. Amém? Bom, de novo, eu espero que tudo que foi falado aqui sirva para embasar a aula de você que é professor, sirva para ajudar você que é aluno a compreender melhor o assunto. Eu espero de coração que Deus o abençoe, que Deus edifique a sua fé, que Deus fortaleça a sua fé, a fé da sua família, que isso contribua com a sua instrumentalidade na igreja. Amém? De novo, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com a igreja, deixa seus comentários, suas perguntas, suas sugestões, sempre muito bom e para nós, né, como professores e também para o canal que o YouTube entende que é algo relevante. Amém? Um grande abraço, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.